Senhor Jesus, uma tarde abençoada para todos nós, né? Mais uma leitura de Provérbios 27. Já estamos chegando aí na reta final, né? Aqui tá chovendo bastante, aí tá chovendo? Gente, se o barulho da chuva, né, estiver interferindo muito, vocês avisem aqui nos comentários, tá bom? Vamos orar? Pedir a presença do Espírito Santo para que ele venha nesse ambiente, né, nesse ambiente virtual, mas que a presença dele esteja sobre nós, nos fazendo entender, discernir cada palavra, cada mensagem, cada provérbio. Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da tua presença, Deus, que eu abro, Senhor, agora essa live, Senhor, devocional. Pai, que os versículos agora aqui, Senhor, lido, possam entrar de fato no nosso coração. Que nós venhamos, Pai, absorver todas as verdades práticas desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Ontem eu cometi um erro, né? Eu achei que eu tinha aberto o aplicativo da Bíblia a Mensagem e eu estava lendo em outra Bíblia. Mas hoje eu conferi aqui certinho, é na Bíblia a Mensagem. E como eu falei, eu gosto dessa versão, né? Eu gosto dessa tradução, porque ela é bem simples, ela é bem dinâmica. Qualquer um que seja leigo aqui nas leituras entende através dessa versão. Mas acompanhe aí na que você tiver e vamos lá. Provérbios 27. O título dele começa assim: você não sabe o dia de amanhã. Não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você não sabe o que te aguarda no dia seguinte. Ou seja, não fica falando, não fica expondo os seus planos, os seus projetos. Você não sabe, né, o dia de amanhã. Então, guarda para você, né? Não fica expondo a sua vida aí, talvez para as pessoas que elas nem querem saber, nem vão se alegrar com as suas conquistas, né? Vamos lá, o 2. Não chame atenção para você mesmo. Deixe que os outros elogiem você. O Espírito Santo me parou muito nesse versículo quando eu li. Eu li em outras versões e as outras versões falam basicamente a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando, né? Como que a gente, às vezes, é muito bom para se autoelogiar. E como que a gente rompe esse hábito que às vezes não faz bem, né? Às vezes as pessoas na nossa frente, elas não podem falar, mas pelas nossas costas elas falam: ah, fulano se sente demais. Sabe aquela pessoa ali? Ai, não tenho prazer de conversar com ela porque ela se sente demais. Eles podem até falar isso pelas costas, né? E aí eu fiquei pensando: Senhor, como rebater esse mau hábito? E aí eu me lembrei de um versículo que eu gosto dele e que eu vivo falando para as pessoas, né? Olha, a gente lê esse versículo e lê errado. A gente não entende o que está escrito. A palavra fala assim: aquele que se humilhar, será o Pai o exaltará. Aquele que se humilhar em secreto, o Pai o exaltará em público. Então não é os humilhados serão exaltados, é aquele que se humilhar. É aquele que vai pôr, né, a si mesmo em humilhação diante de Deus. É esse que o Pai vai exaltar em público. Mas primeiro eu tenho que me humilhar. E ali nesse pensamento sobre esse versículo, sobre o que o Espírito Santo estava querendo trabalhar no meu coração, né? Que, como eu falei, ele me paralisou nesse 2. Eu vou até ler de novo. Não chame atenção para você mesmo. Deixe que os outros elogiem você. E aí eu pensei nesse versículo, né, de que aquele que se humilhar, ou seja, então a oração, ela é uma ferramenta. Se você tem esse péssimo costume de se autoelogiar, né, de estar em rodas e você ali se vangloriar, trazer elogios para si, em oração. É só assim que você vai conseguir romper, quebrar isso da sua vida. Se humilhe, porque uma oração... Ah, mas está mandando eu orar. Isso é muito fácil, todo mundo manda. Não, mas não é uma oração qualquer. Você vai ter que encontrar em você... Você costuma se autoelogiar, certo? Você vai ter que encontrar em você defeitos. Você vai ter que encontrar em você motivos para se humilhar diante de Deus.
Ao invés de falar, olha, eu fiz isso, aquilo bem, eu me esforcei, você vai ter que encontrar motivos em você mesmo para falar, olha, eu vacilei, eu fiz isso e aquilo errado. Você vai ter que se humilhar. É uma oração de humilhação. Outra coisa, que em oração aqui o Espírito Santo me trouxe, né, muito a memória e uma clareza do que trazer aqui para vocês. Um hábito, um mau hábito, ele só para de ser mau hábito quando a gente coloca um outro hábito. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é treinável. A gente não fala assim, vou parar de fazer tal coisa. Você pode até parar de fazer, mas vai ser muito difícil você continuar mantendo aquilo se você não incluir um outro hábito bom, né? Por exemplo, vamos usar aí as pessoas que pararam de fumar, né? No início, elas tiveram que encontrar maneiras para substituir aquele mau hábito. Mascar chiclete, manter as mãos ocupadas, né? Fazer com que o seu cérebro entendesse que você ia deixar, né, a nicotina e colocar isso uma outra rotina na sua vida. Então você treinou o seu cérebro com um bom hábito. E aqui o Espírito Santo, né, me trouxe assim alguns flashes, algumas coisas. Como parar de se autoelogiar, principalmente em público. Procure pessoas que você possa elogiar. Quando você pensar em fazer um autoelogio, você vai olhar à sua volta e vai falar, poxa, fulano é tão bom nisso, eu vou elogiar aquela pessoa. Que saia de você elogios, né, aqui para as mulheres. Nossa, como você tá linda, como você se arrumou bem, vou pegar essa dica pra mim, né, eu gostei de tal. Você pode até cozinhar melhor que ela, mas você fala assim, nossa, amei isso aqui que você fez, como que você fez? Tá maravilhoso. Elogie pessoas. Que não parta de você. Gente, é chato isso. É muito chato você ficar se vangloriando. E Provérbios, ele tá nos dando uma dica preciosa, porque ninguém gosta desse tipo de pessoa. São pessoas, nós nos tornamos arrogantes, orgulhosos de nós mesmos quando a gente fazemos isso. Nós nos tornamos pessoas insuportáveis. Ninguém gosta de estar do lado de pessoas que vivem se autoelogiando e que não tem uma palavra de apoio, de elogio para o outro, para o próximo, né? Encontre nessas ferramentas, na oração de humilhação e no elogio ao próximo, alinha isso na sua vida para que você saia desse ambiente. Aí você vai ver que você nem é tão bom assim, que você nem é tão maravilhoso assim. E aí é nessa hora que Deus, ele vai fazer questão de te exaltar em público, porque você já vai estar com o seu coração moldável à palavra. Se você encontrou em você essas atitudes que eu falei aqui, não adianta eu te entregar, né, maneiras de você parar de fazer se você não colocar em prática. Primeiro, se humilhe em oração. Segundo, busque no seu meio pessoas para que você a elogie e não você se autoelogiar. Amém? Vamos aqui seguir a leitura, porque o Espírito Santo me paralisou nesse versículo e eu creio que tem uma ferramenta muito importante para nós no dia de hoje, né? Sair do coração todo orgulho, sair do coração toda soberba, toda autossuficiência. É entender que sem Ele nós não somos nada. É entender que tudo é para Ele, por Ele, e que nós... Tem uma frase que eu não vou saber, tá na ponta da língua, mas eu não vou saber quem disse. Eu não lembro se foi Billy Graham. Tudo que você vê de bom em mim é Deus. Ele reconheceu que tudo que tem nele de bom não é ele, é Deus. Ou seja, ele colocou todos os elogios atribuídos para ele e colocou em honra, em glória para Deus. Que nós possamos ser tão humildes, um coração tão moldável a esse ponto de falar, eu não sou nada. Eu nessa situação eu teria feito diferente. Eu aqui eu não teria feito assim. É Deus. Que a gente venha colocar toda a honra e toda a glória para Ele. Um coração humilde. Amém? Carregar uma tora nos ombros e erguer uma pedra no braço ao mesmo tempo é agradável se comparado com a aflição de aguentar um insensato. Somos arruinados pela ira e dominados pela raiva. Mas quem pode sobreviver à inveja? Como eu falo, né, aqui internamente, não precisa de rituais, não precisa de nada, né, muito específico. A inveja
ela é capaz de destruir uma pessoa. Se você tem no seu coração, porque como eu falei, a gente gosta de levar pro outro, porque fulano me inveja, ciclano me inveja minha família, inveja meu casamento, inveja quem eu sou, a gente gosta de atribuir pro outro, mas e o meu coração? Eu tenho encontrado inveja no meu coração? Eu estou invejando a vida do amiguinho? Então sonda o seu coração, porque através do seu coração, a inveja pode destruir o outro. Que nós venhamos ter certeza, clareza, poxa vida, tô sentindo uma inveja ali, vou ter que correr para os pés de Jesus e falar, Senhor, eu rejeito esse sentimento, eu sou amada e escolhida, porque geralmente pessoas invejosas são pessoas que não têm a identidade delas firmadas. Então busque a sua identidade em Deus e você vai entender que o lugar do outro é dele e que o seu é único e exclusivo. Amém? Que a gente venha, tudo que for ler aqui, eu vou estar sempre trazendo uma forma da gente atribuir para nós mesmos e não para o outro, porque é muito fácil jogar a culpa no outro. Mas quem pode sobreviver à inveja? Não tem. A inveja é fortíssima. Não seja uma pessoa invejosa. A repreensão dita é melhor que uma aprovação nunca mencionada. E aqui eu entendi assim, a repreensão dita, ou seja, alguém que me repreendeu, ela disse que me repreendeu, falou ali, olha, não gostei de tal coisa, você fez tal coisa assim, tal. Aquilo ali vai me servir muito mais do que alguém que me aprova e nunca falou nada. Porque a repreensão, ela me traz de volta pro lugar, ela me coloca de volta no lugar de onde eu não deveria ter saído, ela me faz me centralizar e não cometer mais os mesmos erros. Mas a aprovação, o elogio, muitas das vezes ele só vem para afirmar algo e tá ok, não muda, não transforma, não gera transformação, entendeu? As feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijos do inimigo são mortais. E aí, como não lembrar de Judas, né? Que traiu com um beijo. Então, assim, às vezes é melhor alguém que te fere, mas te fere falando a verdade, te fere sendo amigo, querendo o seu bem. Por mais que ele fale verdades dolorosas, mas ele está querendo o seu bem, do que um amigo que te beija, que te abraça, mas te afasta de Deus, mas não tá nem aí com os seus princípios. Amigos que não querem saber, sabe, da sua vida pessoal, só que é aquele momento. Então fuja dessas pessoas, prefira amigos leais, sinceros e verdadeiros, ainda que eles digam verdades que doam. Quando você se empanturra, acaba recusando até a sobremesa. Quando está faminto, poderia comer um boi. Em outras versões, aqui fala que aquele que está saciado rejeita até a doçura, rejeita o mel, mas o amargo se torna doce na fome, em outras versões. E aqui o Espírito Santo, ele me deu uma clareza, eu senti bem assim no meu coração, né? A fome te tira critérios do que é bom ou do que é ruim. A fome, olha o que o Espírito Santo me disse, a fome te tira o critério do que é bom e do que é ruim. Paz, seja bem-vinda. A fome, ela faz você comer qualquer coisa, como aquele filho pródigo que desejou as bolotas de porcos. Ele estava com fome. E qualquer coisa que saciasse a fome dele, serviria. Esaú, né, que vendeu a primogenitura dele porque ele estava com fome. Gente, a gente tem o péssimo hábito de criticar Esaú, mas você já trabalhou no sol? A palavra fala que ele era homem da caça, que ele era homem do campo. Ele trabalhou no sol, ele estava cansado. Ele chegou em casa, tudo que ele queria era um prato de comida. E aí vem o irmão e fala assim, eu te dou, mas você vende a primogenitura. A fome te tira critérios. Não tome decisões na fome. Isso em várias áreas da sua vida. Não tome decisões na necessidade. Esfria a cabeça e fala assim, eu preciso me centrar aqui e depois eu resolvo. A necessidade, vamos usar a palavra necessidade, tirar da fome? A necessidade nos faz tomar atitudes erradas. E lá na frente a gente pode se arrepender.
porque, poxa, eu estava num momento de crise, eu precisava tomar alguma atitude, mas não é o momento da necessidade, o momento da fome, não é hora para você tomar decisões. Para, pensa, existe até uma dica, né, que os economistas, eles dão. Manda um oi pra minha tia Silvia. Oi, Silvia. Oi pra você. Seja bem-vinda. Tudo bem? Os economistas, eles falam assim: faça uma lista do que você precisa antes de ir comprar e não vai com fome. Por quê? A fome te tira critérios. Foi isso que o Espírito Santo disse pra mim. A fome te tira critérios. Você na fome lá no mercado, você sai comprando tudo que nem tava na lista, que nem precisa, sai pegando bolacha, salgadinho, sai pegando coisa que não tava lá. E aí quando você chega em casa, você vai fazer alguma receita, você fala, poxa vida, esqueci de tal ingrediente. Mas por quê? Você tava cego, de fome. Na necessidade, não é hora de tomar decisões. A necessidade é hora de você sentar, analisar, pensar, orar e calmamente tomar alguma atitude. Grava isso no seu coração porque eu vou gravar no meu. A fome te rouba critérios. Vamos pro 8. As pessoas que não pararam e ficam andando para lá e para cá são como pássaros agitados esvoaçando pelo céu. Ou seja, elas não têm um ninho, elas não têm para onde voltar, elas ficam zanzando, vagueando. Tenha para onde voltar. Tenha, gente, família, né? Igreja, serviço, traz aí para todas as áreas da sua vida. Como é bom ter para onde voltar. Como é bom ter um solo fixo, firmado, né? Para onde voltar. Não seja como pássaros esvoaçantes nos céus. Tenha um destino, um foco, um objetivo. Assim como os cremes e os perfumes geram prazer para os sentidos, a doce amizade refresca a alma. Seja criterioso com as suas amizades. Elas têm o poder de arruinar ou de alavancar a sua vida. Pessoas têm esse poder. Nós temos esse poder. Então, como eu falei, eu vou sempre trazer um jeito, né, de fazer com que a gente se coloque nesse lugar. Analise você, se você tem sido um bom amigo que refresca a alma. Não abandone seus amigos, muito menos seus pais. E corra para a sua família quando a coisa apertar. Melhor é o amigo próximo que uma família distante. Meu Deus. Tem outras versões que falam, é melhor o vizinho próximo do que um irmão distante. Tenha boa convivência, tenha amigos, tenha para onde correr, tenha para onde voltar. Tenha uma base muito firmada que na hora, gente, a gente pode errar, a gente pode vacilar, sabe? E essas pessoas que a gente escolhe para ser a nossa base, elas têm que ser muito bem escolhidas, porque será que se você errar hoje, você tem pessoas para te pegar na sua mão e falar, eu te ajudo a levantar? Eu tenho compaixão de você, eu me solidarizo com a sua má atitude, não que aprove, mas que está ali te dando um apoio? Você já parou para pensar nisso? É muito fácil a gente ter amigos quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem uma boa palavra para entregar, quando a gente tem dons e talentos. Mas e quando a gente é nada? Quando a gente não tá valendo nada? Será que eu tenho amizades o suficiente para pegar na minha mão e falar, eu te ergo, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento? Escolher as amizades. É sobre escolher bem as suas amizades. Seja sábio, meu filho, e me faça feliz. Assim, nada que o mundo atirar no meu caminho irá me aborrecer. Né? É um conselho que ele estava falando. Ouve meus conselhos, meu filho. Me faz sorrir, porque as pedradas do mundo, as coisas do mundo não vão me aborrecer quando eu olhar para você e me satisfazer em você. E aí eu trago, gente, não tem como. A filiação de Deus. Escolher quem te aproxima de Deus é essencial. Essencial a gente escolher quem nos aproxima de Deus. Aqui nesse versículo, eu não tenho como não trazer a paternidade de Deus. Seja sábio, meu filho, e me faça feliz. Será que Deus, olhando para você, quanto filhos, ele tem se agradado? Ele tem se satisfeito da criação? Você é filho, você é filha. Procure agradar esse pai.
Procure ser um filho excelente na presença dele. O prudente vê um problema se aproximando e foge. O insensato entra de cabeça e quebra a cara. O prudente já vê o problema, já fala, eu vou passar longe, eu vou atravessar a rua, eu não vou atender o telefonema, e fulano tá de cabeça quente, não vou discutir agora. Ele é sensato, ele tá se esquivando, escapando da confusão. O insensato, ele vê o circo pegando fogo, ele taca mais gasolina e vai. Ele não tá nem aí, é insensato. Não se esqueça da caução quando fizer empréstimo. Tenha cuidado em aceitar o que um visitante penhorou. Aqui ele está falando de finanças. De finanças. Não se esqueça da caução quando fizer um empréstimo. Tenha cuidado em aceitar o que um visitante, ou seja, alguém que você não conhece, penhorou, né, para aquele empréstimo. Tenha cuidado com as suas finanças, tenha zelo com as suas finanças. Não sai fazendo empréstimo sem ter rumo, sem ter muito bem um plano traçado. É sobre isso. Olha isso aqui. Isso aqui minha cabeça bugou quando eu... Se você acordar seu amigo de manhã bem cedo, gritando, acorde, levante-se, isso vai soar para ele mais como uma maldição do que como uma bênção. Estamos aqui. Ai, que delícia. Aproveita bem, aproveita. Fugir de apenas quem inflama o teu ego. Exatamente isso. Essas pessoas são terríveis. Porque um ego inflamado faz a gente errar bastante. Não... Tem uma palavra que eu gosto muito. A mesma multidão que elogiou Jesus foi a mesma multidão que escolheu Barrabás. Os elogios não podem. Eles não podem, de forma alguma, firmar o seu ministério. Você tem que ter sua identidade muito bem firmada em Deus para saber que, independente de elogios ou de críticas, você é o que você é e pronto. Olha Deus falando de novo sobre identidade, né? Aqui, gente, se você acordar gritando bem cedo um amigo, tem outras tradições que falam se você abençoar bem cedo um amigo, vai parecer para ele mais como uma maldição do que como uma bênção. Gente, tenha jeito para falar com as pessoas, né? Tem pessoas que acham que a alegria delas tem que contagiar o resto do mundo e não é assim. Você já foi viajar com alguém? Viagem, né? Vamos usar aqui a palavra viagem. Dormir com alguém, na casa de alguém, que acorda cantarolando, feliz. Bom dia, povo! Acordando todo mundo e bate as portas. Ela acha que todo mundo tá na mesma vibração que ela. E na verdade não tá. Você tem que ter jeito para falar com as pessoas. Nem todo mundo tem o seu jeito. Você pode acordar de manhã super feliz. Super feliz. Você tem que ter jeito para acordar o coleguinha, o amiguinho, o filho, o irmão, o marido. Porque às vezes ele quer dormir mais e você tá lá toda feliz, abençoando a vida dele com a sua maravilhosa voz. Mas ele tá falando, poxa vida, eu só queria dormir mais meia hora. Você tá entendendo isso aqui? Você tem que ter jeito para falar com as pessoas. Nem todo mundo é obrigado a estar na mesma fiação que você. Tenha jeito, saiba como tratar as pessoas. Saiba como tratar as pessoas que estão no seu ambiente, porque aqui ele tá falando de pessoas próximas. Acorde, levante-se, ou seja, é da minha intimidade. Tem intimidade para dormir na minha casa, ou eu tenho intimidade para dormir na casa dele. Isso vai soar para ele mais como uma maldição do que como uma bênção. Tenha jeito para falar com as pessoas. De novo, vai sobrar para as mulheres, porque assim, a esposa resmungona é como um gotejar de uma torneira pingando. Você não consegue fazê-la parar e dela não consegue escapar. Tem outras traduções que ela fala assim, é como o vento, você não consegue parar o vento com a mão. Essa esposa, essa pessoa resmungona, nada para ela, gente. Nada, tudo, sempre vai estar faltando alguma coisa. Você pode entregar o mundo para ela, ainda vai ter alguma coisa ruim para ela. Ela vai encontrar jeitos para estar resmungando. E aí, como eu falei, eu sempre vou trazer formas de trazer para nós mesmos. Será que eu sou essa pessoa resmungona? Será que eu estou me colocando nesse lugar de ser insuportável pro próximo? E aí, tá, Mayara, eu entendi, eu resmungo demais. Como que eu paro com isso? Gente, ferramenta inicial. Ferramenta inicial. Aprenda a ser grato. Eu era uma pessoa resmungona. Eu sou chata ainda, mas eu era insuportável. Nada estava bom.
Até que um dia que o Senhor, ele teve que me parar e falar assim, ei, agradece. Agradece pela lama, agradece por tal coisa. O Senhor falou coisas específicas as quais eu reclamava e ele estava falando para eu agradecer. Eu aprendi a ser grata. Eu aprendi a agradecer os detalhes. E aí a gente vai começando a se satisfazer com as pequenas coisas. E a reclamação já não faz mais parte da nossa vida. A gente consegue abandonar esse mau hábito. Como? Colocando um hábito bom, né? Volta aí naquele versículo que eu falei pra você do autoelogio, de você se autoelogiar. Como que eu paro com isso? Trazendo um outro hábito. O ser humano, ele tem essa capacidade, né? Nós somos adaptáveis. O nosso cérebro, ele é adaptável. Então você larga um mau hábito, mas inclui um outro hábito que seja bom. O hábito de reclamar, substitui ele por gratidão. Ah, eu não sou grata. Gente, no começo eu não era grata. Eu não era grata, né? Eu tive que exercer a gratidão na marra, na força. Ah, eu agradeço por essa lama. Eu agradeço por isso ou por aquilo. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Até que chegou um momento que eu me vi numa situação assim, que meu carro quebrou. E eu falei, eu agradeço. Eu agradeço, mas de coração. Não foi hipocrisia, não. Eu agradeci, eu falei, Senhor, obrigada. Pelo livramento que eu não vi. Pelas coisas que o Senhor me protegeu que eu não vi. Eu consegui ser grata num momento ruim. Foi aí que eu entendi que meu coração, ele já estava sendo moldado pelo Espírito Santo. Mas eu tive que começar. Eu tive que começar a exercer sem eu querer. Eu não queria ser grata, eu queria reclamar. Tem até uma frase que fala assim, reclamar vai resolver? Não, mas eu quero reclamar. E eu usava muito essa frase. Ah, mas eu quero reclamar. Tem uma psicóloga, eu não lembro o nome dela agora. Vocês vão perceber que a minha memória é bem fraquinha, tá, gente? Não me lembro o nome dela para dar as honras a ela, né? Mas ela fala assim, reclamar é clamar 2 vezes. Ou seja, eu estou clamando a coisa ruim que me aconteceu ou que eu estou 2 vezes. Então, para de reclamar e seja grato. Aprende a ser grato. Ah, Mayara, mas você não sabe o que eu tô passando. Gente, todos nós temos nossas lutas internas. A dor do outro nunca vai ser na mesma intensidade a minha dor. A minha dor nunca vai ser na mesma intensidade a sua dor. Cada um sabe da sua dor. Mas nessa dor, aprende a exercer a gratidão. Para de ser resmungão. Ninguém merece. Você é como um gotejar na cabeça do próximo. O 17. Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. A importância das amizades. Se você tem amizades que só passam a mão na sua cabeça, amizades que só falam, ai, como você é lindo, como você é maravilhoso, como você é fofinho, como você é isso. Isso aí, ele não vai te ajudar em nada. É como o provérbio falou antes. É melhor uma repreensão pública do que um elogio nunca falado. É melhor um amigo que te afia, que te instiga a ser melhor, que te desafia, que fala, olha, você é melhor que isso. Essa atitude que você teve foi horrível. Isso que você fez não foi legal. É melhor esse amigo que vai te afiar, que vai te instruir, do que um amigo que só fica passando a mão na sua cabeça. Ai, que fofinho, que lindo, está maravilhoso. Não vai mudar você, não. Escolhe os seus amigos bem. Escolhe os seus amigos bem. Ai, o meu critério, gente, de verdade, para escolher as amizades que eu trago para perto, são pessoas que eu sei que eu posso contar em momentos de dificuldade, porque todos nós vamos passar por momentos de dificuldade, né? E é muito fácil ser amigo em momentos de festa, em ambientes de confraternização, é muito fácil. Mas o critério, e como que eu sei disso? Porque se eu ainda não tô num momento de dificuldade, como que eu sei que aquela pessoa vai estar comigo num momento de dificuldade? Se ela é leal. Leal em todos os sentidos. Leal de eu não estou por perto, mas alguém tá falando de mim e ela vai se posicionar. Ela pode até concordar com aquilo que tá falando de mim, mas na hora ela vai me defender. Ela vai falar, poxa, não é desse jeito, ela não é assim. Ou talvez ela se expressou mal. É alguém que vai te defender pelas suas costas. É alguém leal. É alguém que tá com você, que fecha com você. Traz esse amigo pra perto. Como que eu sei que alguém vai estar comigo num momento de dificuldade? Se num momento que, poxa vida, aconteceu tal coisa, inesperadamente eu tenho que ligar pra alguém, falando, eu preciso de um conselho, eu preciso disso, aquela pessoa vai me dar atenção. Aquela pessoa não me deixa falando. Aquela pessoa me instiga, sabe? Fala assim, olha, eu ouvi você, eu acho que você poderia fazer isso ou aquilo. É melhor... exatamente. É melhor um filtro de amizade no momento ruim. Exatamente. Não filtra, limpa as pessoas
que não, sabe, que só quer você em momentos de festa, de oba-oba, de... E aí você vai vendo no seu dia a dia. Essas são as pessoas que eu costumo trazer pra perto. E de verdade, teve algumas que eu já me decepcionei? Sim. Achei que eram amizades leais? Sim. E no momento que eu precisei, aquela pessoa talvez não, sabe, poxa vida, me decepcionei. Sim. As pessoas, elas enganam, as pessoas às vezes elas também estão num mau momento e às vezes nós não compreendemos. Porém, é sempre bom a gente ter esse critério para trazer para perto. Quem eu trago para perto? Pessoas que eu vejo que são leais, pessoas sinceras, que quando falam uma coisa, elas sustentam aquilo, entendeu? Porque as pessoas podem falar, fazer média com você. Na sua frente fala uma coisa, por detrás fala outra. Isso não é uma amizade que vai estar com você no momento de dificuldade. Ela vai querer que você se lasque. Que, né? Ela quer saber do dela, ela quer saber dela estar bem. Seja com qualquer outra pessoa, com o chefe, com o patrão, com a liderança. Ela quer só estar bem, ela só pensa nela mesma. Esse não é o tipo de pessoa que vai ser leal a você em momentos de dificuldade. Olha aqui, e isso complementa, né, o que a gente estava falando. O próximo que a gente vai falar. Se você cuidar do seu pomar, colherá muitos frutos. Se você honrar o seu chefe, também será honrado. Não é esse versículo que complementa o que a gente estava falando, mas nesse aqui ele fala sobre finanças. Sobre finanças. Ai, o meu chefe é um mau chefe. Querido, honra ele. Ai, mas eu não concordo com a visão da empresa. Honra a empresa. Tem um versículo que fala: tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Traga esse critério para sua vida, em todos os âmbitos. Assim como a água, é esse versículo que complementa o que a gente estava falando. Assim como a água reflete o rosto reflete o coração. Ou seja, não tem como esconder. Não tem como você se esconder de quem você é. Uma hora, e aí eu volto na live de ontem, uma hora a máscara cai. Não tem como você ser máscara o resto da vida. Uma hora as máscaras caem e o coração é exposto. Não tente ser o que você não é. Não tente mostrar para os outros algo que você não é. Seja sincero, seja leal com você mesmo até, sabe? Às vezes a gente admira alguém e quer ser como aquela pessoa, mas você não é. Você é você. Gente, quando eu entendi isso, a minha identidade em Deus, ninguém mais me rouba. Elogios não me roubam, críticas não me roubam quem eu sou em Deus. Aprenda a entender quem você é em Deus. A morte tem um apetite voraz, e a luxúria jamais se aquieta. Ou seja, tem outras traduções que falam que a morte sempre cabe mais um. Assim é o desejo dos insensatos, né? Nunca se satisfaz. Então, assim como a morte ela é voraz, aquele que é insensato, que sempre deseja coisas, a luxúria, o desejo de ter, eu preciso comprar, eu preciso fazer, eu preciso adquirir. Quem tem a luxúria, nada vai satisfazer. Pode morar na melhor casa, ter o melhor carro, comprar as melhores roupas, joias, ela ainda vai ser uma pessoa insatisfeita, porque ela tem a luxúria nela. A pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo. A pureza do coração humano, isso aqui é lindo. A pureza do coração humano é testada com um pouco, não é nem muito, um pouco de fama. Dá poder para alguém, que você vai ver quem é esse alguém. Dá poder, dá fama, visibilidade, e você vai ver se essa pessoa continua sendo quem ela era, ou quem ela dizia ser. Porque o poder, a fama, a visibilidade, às vezes a pessoa foi promovida para um cargo, nem é esse cargo tão maravilhoso, mas subiu um degrauzinho, ela já coloca, né, as manguinhas de fora e já começa a atribular as pessoas. E se você é assim, você precisa sondar o seu coração e falar: poxa vida, eu sou essa pessoa, eu recebi um pouquinho de poder e eu tô me exaltando, eu preciso voltar, eu preciso resgatar, eu preciso ser quem eu era. Não seja essa pessoa, gente, não seja. Triture um insensato até o último osso e não conseguirá remover a tolice dele. Ou seja, nem se você matar, moer o insensato, ele vai parar de ser insensato. Não tem como, porque tá enraizado nele. Gente, o insensato, o tolo,
ele é aquele que sabe a verdade, mas ele é aquela pessoa, eu sou assim, eu nasci assim, eu não aceito. Esse é o insensato biblicamente falando, tá? Então é por isso que essas pessoas, geralmente, elas não têm como você tirar isso delas. É elas mesmo que têm que reconhecer e sair disso. Aqui ele vai falar sobre finanças e a gente já termina, mas olha que conselho precioso para nossa vida. Conheça suas ovelhas pelo nome, ou seja, conheça suas rendas pelo nome. Seja cuidadoso com o seu rebanho. Vou trazer aqui para nossa palavra, seja cuidadoso com o seu dinheiro. Não use como garantia as posses. Não use como garantia. As posses não duram para sempre. Ou seja, o seu carro não dura para sempre, o seu dinheiro no banco não dura para sempre. Tenha sabedoria. Assim, quando a safra chegar e a colheita estiver estocada nos celeiros, você poderá tricotar lindas blusas com a lã dos cordeiros e vender suas cabras por um bom preço. Haverá muito leite e muita carne para se alimentar sua família nos tempos difíceis. Aqui ele traz todo a plenitude, roupa, comida, moradia, né? Quem sabe administrar os bens não fica sem isso. Então aqui ele tá falando, conheça suas ovelhas, conheça sua renda pelo nome. Ai, gastei, nem sei com o que eu gastei. Ixi, esse dinheiro aqui, nem sei o que eu fiz com ele. Ah, gente, você tá desprezando a bênção de Deus, né? Vamos tratar o nosso dinheiro como bênção? Você não despreza a bênção de Deus. Você sabe muito bem para onde está indo. Ah, eu gastei isso aqui, nem sei com o que eu gastei. Ah, eu fiz tal coisa. Ixi, aquele investimento lá já era. Nem sei no que deu, esqueci lá, tenho que até ver. Para com isso. Você está desprezando. Olha o que ele fala. Conheça o seu rebanho pelo nome. Saiba a direção que o seu dinheiro está indo. Não é para você desprezar o seu dinheiro. E ele ainda coloca aqui entre parênteses. As posses não duram para sempre. Você está tratando o seu dinheiro como nada, o dia mal pode chegar. Como ele fala aqui, né? Assim, quando a safra chegar e a colheita estiver estocada nos celeiros, ou seja, quando você já estiver numa posição de que já cuidei do meu rebanho, já sei tudo pelo nome, sei ali tudo certinho, eu posso descansar. Ele está falando aqui, você poderá tricotar lindas blusas de lãs com os cordeiros, ou seja, viver daquilo, da sua renda, viver dos seus investimentos, viver do seu trabalho e vender suas cabras por um bom preço. Haverá muito leite e muita carne para alimentar a sua família nos tempos difíceis. Você não vai ser pego de surpresa, você não vai ter falta de nada, você vai ser próspero. Por quê? Porque você tratou o seu dinheiro com respeito. Sabe qual que é o mal dessa geração? Da minha geração, a gente trata o dinheiro como se fosse só dinheiro. Ah, dinheiro é só dinheiro. Ah, comprei uma blusinha, comprei uma bolsa. Ah, comi ali uma comida, fiz tal coisa. Nem sabe para onde foi o dinheiro. Não trata o dinheiro com responsabilidade. Aí chega no final do mês, os boletos batem na porta, você não tem o dinheiro completo. Aí você olha o mês inteiro o que você fez com o dinheiro. Você desprezou seu dinheiro. Você gastou com o que não era prioridade. Porque tem tempo, a palavra fala, tem tempo determinado para todas as coisas. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Se você está no momento de plantar, trabalha. Querido, levanta cedo e vai trabalhar. Como o Provérbios disse, eu não me lembro aqui qual Provérbios que disse, mas quer motivação maior? É olhar os boletos, é olhar as contas. Quer motivação para trabalhar? Vai lá na sua conta bancária e vê lá o saldo que tem. Você vai ter motivação de sobra para ir trabalhar feliz. Feliz. Vai cantarolar de manhã. Então, assim, se você está no momento de plantar, planta, vai, investe, conheça o seu rebanho pelo nome. E a hora de você colher vai chegar. E aí você vai poder se manter com aquilo, com o seu trabalho. Você vai poder dar para sua família o de melhor, o mantimento, o leite e a carne, a roupa, a veste, não vai faltar. Mas trata o seu dinheiro com responsabilidade. Ah, eu parcelei em 1000 vezes e eu vejo o que faz. Deus proverá. E Deus tá lá olhando eu mesmo? Não, porque eu não fiz essa dívida aí. Não fui eu que fui lá e assinei. Eu acho que Deus fala isso, gente, pra gente às vezes, sabia? Porque às vezes a gente perde a noção das coisas. Trata o seu dinheiro com responsabilidade.
Não queira ter a vida do outro. Ah, o outro comprou, o outro tá fazendo. Filho, se você tá no momento de trabalhar e o outro tá no momento de colher, não compare a sua vida com a dele, porque provavelmente ele já trabalhou e está colhendo. Entende isso? Eu tenho que entender qual que é o meu momento. Se o meu momento é de plantar, eu tenho que plantar. A hora da minha colheita, ela vai chegar. É inevitável. Quem planta, colhe. Não tenha medo da colheita. Plante agora. Faz tudo o que tem que ser feito. E o momento vai chegar da colheita. Amém? Nós finalizamos aqui. Provérbios está chegando ao fim. Vamos aproveitar essas lições maravilhosas, práticas e aplicáveis para nossa vida. Amanhã eu te espero aqui 12:30, né? Hoje aqui por conta da chuva comecei 1h, mas amanhã 12:30 horário normal, tá bom? Te espero aqui amanhã. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.